Olá pessoal, meu nome é João Paulo, sou urologista, sou especialista em infertilidade masculina e esse é mais um episódio do Reprodução em Pauta. Hoje eu trouxe aqui a doutora Priscila, a gente trabalha muito juntos, né, Priscila? E é um prazer recebê-la aqui. E a gente quer conversar um pouco sobre uma das coisas mais importantes em reprodução humana, que é a assistência conjunta entre a ginecologia e a urologia, né, Priscila? Isso mesmo, João. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de me apresentar também. Eu sou Priscila Lima, eu sou especialista em reprodução humana e hoje nós temos mais um episódio do nosso Reprodução em Pauta e eu estou muito feliz em estar aqui hoje com o João porque realmente é fundamental que o especialista em reprodução humana converse com o urologista para que o casal tenha a melhor assistência possível. Então hoje acho que a gente vai desmistificar muitas questões, Sim, né, que envolvidas com a fertilidade e tirar muitas dúvidas, né, João? Inclusive, eu vou tirar dúvidas também. Por favor, eu também. Então vamos lá. Vamos lá. O plano é que esse seja uma conversa de várias partes e também entre vários profissionais da clínica, né? Eu chamei primeiro você, um urologista e uma ginecologista, porque acaba sendo uma porta de entrada, né, para o casal, mas a reprodução humana, né, Priscila, a gente tem uma atuação muito multidisciplinar. Né? Não tem como assistir o casal só com uma especialidade. Sim. E nem só com um profissional, né? Sim. Então a gente tem a ginecologista ou o ginecologista, o urologista, aí a gente tem a equipe de enfermagem, a gente tem a equipe do laboratório de reprodução humana que é essencial, né, nesse cuidado com os casais. E começando com a urologia, já que é a minha parte aqui, sim. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é quando a gente vai assistir o homem, no geral, não só dentro da reprodução humana, isso o homem em geral, é do paciente procurar ajuda médica, né? Então a gente tem uma cultura, não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem uma cultura da menina quando tem a primeira menstruação, ela logo em seguida, a mãe ou a tutora ou quem tem mais contato com ela, agenda já uma consulta com o ginecologista, né? E aí, a partir desse momento, ela vai ser orientada sobre ciclo menstrual, vai ser orientada sobre métodos anticoncepcionais, vai ser orientada sobre questões do desenvolvimento sexual e vida sexual também, né? E a ginecologista acaba sendo essa médica da mulher. Sim. E ela centra esse cuidado e, eventualmente, vai pedir opinião para outros especialistas. E no caso do menino, né, que entra na puberdade, a gente não tem essa cultura dele ter assistência ou ele marcar uma consulta com um urologista para receber orientações semelhantes, né? Sim. Do seu próprio desenvolvimento sexual, tirar dúvidas sobre o início da atividade sexual, tirar dúvidas sobre doenças relacionadas a qualquer questão masculina, né? Isso acaba virando uma coisa que ele vai aprender com os primos, com o pai ou com os amigos. Sim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer o homem para consulta, né? Não tem para assistência médica, não tem essa cultura da medicina preventiva. Sim, masculina. Do urologista e tem que ter de rotina, né? Exatamente. Tem o ginecologista de rotina, mas não tem urologista de rotina. Exatamente. Então ele acaba procurando o urologista em situações extremas e não é o ideal, sim. Né? Inclusive, a gente até extrapolando essa situação, não só não procuram de rotina, quando a gente tem uma dificuldade para engravidar. Sim. Porque às vezes a mulher faz todos os exames e por último o espermograma. Exatamente. E isso surpreende um pouco no consultório. Então às vezes o casal já está tentando há 2 anos e a mulher já fez todos os exames e aí por fim o marido faz o dele quando faz, porque às vezes a gente tem uma resistência também do espermograma, principalmente para homens que já tiveram filhos, né, João? Sim, sim. Não, esse é um ponto interessantíssimo que você puxou agora, né? Então tem essa questão. Quando a gente tem um casal com dificuldade para engravidar, um casal infértil, um casal que está aí se planejando para engravidar, eu acho que isso também é importante, né? Sim, sim. A gente não tem só a mulher, é a mulher e o homem. Então a gente precisa dos dois lados. E um pouco de literatura, a gente tem, na verdade, 30%, 30% a 40% dos casais, o fator é só masculino.
Então é muita coisa. Sim. E mais de 50% dos casos, a gente tem a participação dos dois fatores. Então, por que quando a gente tem um plano de gravidez ou tem uma dificuldade de gravidez, a gente vai avaliar só a mulher? Sim. Né? Acho que esse é o primeiro mito, né, João? Exatamente. Que a gente já quebra hoje no podcast. Exatamente. Que é a questão de quando um casal tem dificuldade para engravidar, qual é a chance da dificuldade para engravidar vir do homem? Grande. Até 50% dos casais a gente tem uma participação de diversos fatores, né? E em várias gravidades, vamos colocar assim. Mas, na minha opinião de especialista, eu acho que todos os homens de casais têm que ser avaliados quando a gente tem um plano de gravidez. Sim. Alguma coisa a gente consegue fazer, das mais simples às mais complexas. O ideal é que a gente descubra se tem alguma situação mais complexa, né? Igual você estava mencionando, depois de 2 anos de exames, Sim. depois de 2 anos de tentativas ou 2 anos de até tratamentos prévios, né? Sim, a gente vai começar a investigar o fator masculino? Sim. Não é o ideal, né? E, João, qual que é a principal causa de dificuldade para engravidar masculina? Essa é uma ótima pergunta. A principal causa, e felizmente a mais tratável, uma das causas tratáveis, né, é a varicocele. A varicocele é a dilatação das veias do testículo, né, do plexo pampiniforme, que são um conjunto de veias do testículo. E ela é diagnosticada pelo exame físico, feito pelo urologista, e não necessariamente é sintomática. Na verdade, a maioria dos casos é assintomática. E então é um achado que a gente consegue tratar. O tratamento é cirúrgico, uma cirurgia que atualmente é muito pouco invasiva. Tá. A gente faz por microcirurgia. E é a principal causa e é uma das causas mais tratáveis, porque depois da cirurgia a gente tem um potencial muito grande de ter uma melhora nos parâmetros seminais, né, na qualidade do sêmen, aumentar a chance de gravidez espontânea, melhorar os resultados de reprodução assistida. Então é uma condição que a gente consegue diagnosticar e tratar, mas a gente só diagnostica quando a gente tem o paciente no consultório. Então essa é a importância de você trazer o paciente para avaliação. Para fazer essa prevenção, né? E por isso que eu te perguntei, porque se a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina, então ela seria prevenível. Sim. Porque, de repente, às vezes a gente atende um homem com 35 anos, 38, já com uma alteração de espermograma grave, cuja causa é varicocele. E a pergunta que ele me faz é: doutora, se eu tivesse visto isso antes, alguns anos antes, eu teria conseguido prevenir a evolução para a infertilidade? Isso. Então, se isso é possível, acho que aqui fica uma mensagem do nosso podcast dessa conscientização em saúde, que a gente poderia prevenir a infertilidade masculina com a consulta de rotina com o urologista. Sim. Que às vezes a varicocele ela pode ser progressiva, né? Não, ela é progressiva. Tá. E essa é uma dúvida também muito dos pacientes. Desde quando eu tenho essa condição, né? Então é uma condição que aparece na adolescência. É muito raro a gente diagnosticar em criança, tá? Mas é uma condição que aparece na adolescência e ele vai carregar para o resto da vida. Não é uma questão que some, não é uma questão que você toma uma medicação e desaparece. Tá. Né? Então, uma outra coisa também, assim, de dado científico, né, interessante. Quando a gente tem um casal que está com a dificuldade para ter o primeiro filho, a gente vai achar a varicocele em 40% desses homens que estão sendo avaliados. E quando a gente vai para o segundo filho, que geralmente vai acontecer alguns anos depois do primeiro, a gente tem 80% dos homens com a varicocele presente, né? Então, assim, ela é ela é uma condição que, com o tempo, ela só vai acumulando danos. E, atualmente, Pri, a gente tem também... A gente tem um prejuízo da produção de espermatozoides, mas a gente também tem um prejuízo na produção de testosterona. E a gente tem visto que os pacientes que se tratam na varicocele também têm uma melhora na produção de testosterona, que pode não ser uma queixa do paciente aos 30, 40 anos, que é a grande maioria dos nossos pacientes, né? Na faixa etária dos nossos pacientes, mas aí aos 50, aos 60, 65, 70, ele vai precisar daquela função testicular que ele perdeu ao longo dos anos com a varicocele, sabe? Então melhor seria, às vezes o melhor é operar até independente de filhos ou não, né? É uma questão que ainda não está definida 100% pela literatura. A gente gosta muito dessa questão, né, Pri, de sempre trabalhar com as evidências, trabalhar com os guidelines das principais sociedades.
Mas já é um indício de que também a gente tem essa vantagem. Tá. Então também é saúde do homem, né? Sim. Então é saúde reprodutiva, é saúde do homem. Nessa questão, falando um pouco sobre saúde do homem, essa é uma outra parte muito importante. A saúde reprodutiva, ela está diretamente ligada com a saúde do homem. Então, quando eu faço minha consulta em reprodução humana, voltada especificamente para a infertilidade masculina, todas as perguntas que eu faço durante a entrevista médica, elas são voltadas a identificar um fator que a gente consiga tratar ou identificar um fator que a gente não consegue tratar, mas a gente precisa de aconselhar o casal. E dentro desses fatores está estilo de vida, está exercícios físicos, controle de comorbidades, tabagismo, uso de drogas, até ocupacional, né? Eu já tive que orientar pacientes dentro da profissão, buscar alguma ocupação que tenha menos risco para prejuízo da fertilidade. Então tem profissões que podem aumentar o risco de infertilidade. Sim. Tipo qual profissão? Profissões, aquelas que a gente se expõe principalmente aos gonadotóxicos, que a gente chama, né? Que são aquelas substâncias ou alterações físicas que podem lesar a produção de espermatozoides, ou lesar as gônadas, os testículos, Sim. né? E aí vai principalmente solventes, Então, produtos químicos. produtos químicos, solventes, pesticidas é super comum, né? Os trabalhadores rurais terem essas alterações. Quando utilizam equipamento de proteção individual, a gente minimiza esse risco, mas ele ainda permanece, né? Sim. Que a gente os trabalhadores em altas temperaturas, né? Então as equipes de metalurgia, os trabalhadores de planta, de fábrica mesmo, Tá. chefes de cozinha ou os trabalhadores da gastronomia, porque estão sempre lidando com alta temperatura. Tá. Então, a mesma ocupacional a gente pode ter essa questão, né? Essa identificação, né? E orientação. E até aproveitando, João, você está falando de ocupação, quais seriam os outros hábitos que interferem na fertilidade masculina, até para você falar, e uma dúvida muito frequente dos homens que fazem triatlon, que às vezes ficam horas na bicicleta, Sim. se isso teria algum impacto na fertilidade. Sim. Todos esses hábitos que a gente normalmente responde ao médico, essas perguntas, né? Então, o tabagismo, aí o tabagismo atualmente, não só o tabagismo de cigarro, mas também o cigarro eletrônico, né? As drogas inaláveis, né? A maconha ou outras que são inaladas, cocaína e outras drogas ilícitas, e o álcool em excesso, e a gente não tem, infelizmente, Dose segura. uma dose segura. Quanto menos, melhor. Não dá pra falar aquela tacinha de vinho. Tem paciente que toma uma taça de vinho por dia. Essa tem muito menos prejuízo. A gente tem até vantagens dessa dose em outros campos, né? Mas é muito difícil a gente dosar isso, né? Sim. E recomendar isso também enquanto médicos, né? Mas o que a gente sempre recomenda é moderação em todos esses hábitos. Mas esses hábitos como tabagismo, drogas, ou mesmo álcool, não tem uma dose segura, né? Então, quanto menos, melhor. Aos casais que estão realmente tentando, os que estão em processo de reprodução assistida, a gente sempre recomenda que não se exponham a essas substâncias. Mas especificamente sobre a sua pergunta do triatlo, o exercício físico tem algumas publicações que exercícios físicos extenuantes ou rotinas de treinamento extenuantes, e aí vão os triatletas ou os atletas profissionais, eles podem sim ter alterações endócrinas, né, de eixo hipotálamo e hipófise gonadal, que é o eixo que controla a nossa função das gônadas, né, dos testículos, no caso dos homens. Alterações locais de calor ou de microtraumas durante o ciclismo também podem acontecer, mas são questões muito difíceis de se medir, né? Então, assim, qual que é o seguro para andar de bicicleta durante a semana? Sim. É difícil. Então, assim, a gente tem mais essas alterações mais em atletas profissionais, que é a minoria dos nossos pacientes, né? Sim. Porque é muito complicado também você falar para uma pessoa, né, ou para um paciente que o exercício físico dele é andar de bicicleta, e você fala, não, vamos parar de andar de bicicleta. Mas eu tenho que fazer exercício. Às vezes a gente tem que pesar muito o risco-benefício, né? Não é uma evidência fortíssima a ponto de eu não recomendar uma prática esportiva. E o impacto para cada paciente é diferente, né, João? É diferente. Porque aí, quando a gente começa a falar sobre os estilos de vida, mudança de estilo de vida, tem sempre aquele paciente ou aquela pessoa que vai te falar,
mas meu amigo fuma um monte, engravidou no primeiro mês de tentativa. Então, assim, para cada pessoa vai interferir de uma forma. Então, tem pessoas que fumam a vida inteira e não tem câncer de pulmão. Sim. Mas a gente não sabe quem é, né? A gente não arrisca. Mas, em geral, tem impacto negativo, né, João? Tem em geral, impacto, tem impacto. Mas é uma questão de equilíbrio, né? Igual dieta. Tem a dieta da fertilidade perfeita? É difícil a gente ter uma evidência muito forte de qual que é a melhor dieta para quem está com planos de gravidez ou em reprodução assistida. A gente sabe que dietas gerais, né, aquelas dietas que são balanceadas em termos de nutrientes, em termos de divisão mesmo nutricional dos alimentos, isso tudo a gente tem vantagem para tudo, pressão alta, diabetes, obesidade, e também vai ter saúde, vai ter um ganho em saúde reprodutiva, né? E do ponto de vista epigenético, João, isso é interessante a gente falar, né? Até porque recentemente no Congresso Europeu, uma das aulas mais assistidas foi a aula que fez o teste, que fez um estudo em que homens obesos tiveram um risco significativamente mais alto de terem filhos com autismo e esquizofrenia. Pelo impacto do hábito de vida, da alimentação e do peso na fertilidade. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de fertilidade, a gente fala de ter um filho saudável. Não só de engravidar, né? Mas de ter um filho saudável. E aí é interessante você ter mencionado esse ponto, porque a epigenética, que aí, né, só para o público entender, que a gente tem a genética, que são os genes, né, o DNA mesmo, e a epigenética seria o que estaria assim, acima dos genes, né? Então são fatores que interferem com a função dos genes. E a gente tem visto muito hábito de vida e associado a mudanças da genética, não necessariamente da sequência genética, né? Mas que vai interferir na fertilidade e também interferir em diagnósticos, por exemplo, o autismo, outras condições associadas para a criança que vão ter impactos no futuro, né? E a obesidade, nesse sentido, ela tem participado muito nessa questão e assim, todas as minhas consultas eu pergunto peso, altura, né, e a gente vê o IMC. E é legal que recentemente eu dei uma aula justamente sobre isso. Aí depois que eu dei uma aula sobre isso, eu comecei a orientar os meus pacientes, porque a gente tem uma em relação à obesidade, né? A gente tem em mente aquela questão, para a gente perder peso, demora. De forma saudável, sim. Né? Demora. A gente vai precisar de alguns meses pra gente perder peso. E aí é difícil a gente falar para um casal que tá ali e falar só, você tem que perder peso. E aí eles estão com planos já de fazer um tratamento daí 1 mês, 2, 3. Até pelo impacto da idade da mulher, né? Idade da mulher. Se a mulher tem 39 anos. Exatamente. Então aí, nesse sentido, nesse trabalho, foi um trabalho muito interessante que eles viram que há vantagens já nas primeiras semanas que o paciente faz a modificação do estilo de vida. Primeiras semanas que ele já está num processo de dieta, em que ele iniciou um exercício físico, em que ele está usando alguma medicação que ajude ele nesse processo de perder peso. A gente sabe que atualmente tem, quando usadas com orientação médica, né, em doses adequadas e também com acompanhamento médico, elas têm vantagens, né? Então, esse trabalho ele viu, sabe, numa revista boa na Human Reproduction, que é uma revista, né, de conceito e de impacto, que mesmo os pacientes, nas primeiras semanas, eles já tinham vantagem. Então, assim, modificação de hábito de vida saindo da consulta. Né? Sempre vale a pena, né, João? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Então, acho que é uma mensagem que a gente já deixa no podcast, é que mudança de estilo de vida impacta na fertilidade. Vale a pena ter um acompanhamento nutricional, vale a pena fazer atividade física, suspender tabagismo. E a gente também acha interessante que o homem faça os seus exames anuais no urologista para prevenir, de repente, alguma causa de infertilidade como a varicocele. E para identificar se tem uma varicocele, identificar precoce, porque o segredo da medicina preventiva, né, João, que é um grande... É o patamar, a base da pirâmide da medicina, é que a gente pudesse fazer a medicina preventiva de boa qualidade.
E isso inclui diagnóstico precoce. Exatamente. Então, eu acho que nesse sentido o urologista, ele é fundamental, né? Então, às vezes a gente atende os casais que o marido nunca passou no urologista, nunca foi examinado. Essa é uma dúvida minha. E você sempre atende os casais juntos? Ah, boa pergunta. Tipo, vai só a mulher, só o... A maioria das vezes eles vão juntos, tá? Eu diria que a maioria sim. Mas sim, algumas vezes vão, né, até para conciliar a agenda. Então, eu vou aproveitar o podcast para explicar como que é o nosso cuidado lá na Clínica Originari com os casais que têm dificuldade para engravidar ou com os casais que estão se planejando para engravidar daqui 2 anos, daqui 1 ano, e até mesmo aquelas mulheres que estão congelando óvulos, mas já tem um parceiro que a gente faz a consulta do congelamento de óvulos, mas a gente pergunta do parceiro. Ou às vezes não tem o parceiro ainda. Ou às vezes não tem o parceiro ainda. Então, quando a gente atende esses casais, né, seja para um congelamento de óvulos, ou seja aquele casal que quer saber se tem alguma dificuldade para engravidar, porque no futuro, quando eles forem tentar, eles não queriam ficar tentando muito tempo, já que já tem uma causa de dificuldade. Então, geralmente o casal passa em primeira consulta com o médico especialista em reprodução humana, que na maioria das vezes é um ginecologista, tá? Um ginecologista que se especializou em reprodução humana. Isso aqui no Brasil e no mundo, essa é a tendência. Passa no ginecologista e depois ele é direcionado. Aí nessa consulta, o casal vai ser questionado, né? A gente chama de anamnese, mas é uma entrevista médica detalhada. Então, às vezes o parceiro não está presente na consulta, tá? Em algumas vezes não está presente. Tá. Então a gente vai perguntar para a mulher todo o histórico dela de saúde, remédios que ela toma, cirurgias que ela já fez, tratamentos que ela já fez, exames, histórico familiar, algumas questões da família são importantes. E essa consulta pode ser que a gente solicite os exames de investigação ou pode ser que ela nunca tenha feito o exame e ela só quer avaliar a fertilidade. Sim. E a gente vai perguntar para o parceiro também esse histórico de saúde, medicações em uso, e enfim. Se ele não estiver lá na consulta, geralmente a gente pergunta para a parceira. Que sabe muita coisa. Ou a gente envia, geralmente antes da consulta, a gente envia um link. Sim. E aí o paciente preenche o link e esse link já vai para o prontuário. Então pode ser que o marido não esteja na consulta, mas já tenha preenchido tudo. Sim. E ali naquela consulta, às vezes a gente identifica fatores de risco para a fertilidade masculina. Ótimo. Ou o paciente fala, nunca passei no urologista. E às vezes o espermograma é normal, mas ele pode ter uma varicocele. Sim. Certo? Sim, seria interessante que ele fosse examinado. Sim. Então a gente faz a avaliação do casal e geralmente a gente fala, marque a avaliação urológica com o Dr. João Paulo para que ele seja avaliado. Sim. E quando você avalia, né, João, geralmente você entra em contato com o médico especialista em reprodução humana e a gente vai alinhando juntos. Exemplo, João, esse casal vai fazer uma fertilização in vitro daqui 2 meses. Você pode avaliar o parceiro para ver o que é possível melhorar no espermograma dele, seja qualidade, quantidade, ou questões, às vezes a gente tem questões genéticas, né, que a gente poderia entrar mais em detalhes. Mais à frente, sim. Mas geralmente é assim que a gente faz. Então, a gente sempre avalia o casal, né? Às vezes o casal não está junto na consulta. Assim como na tua consulta. Isso. Geralmente vai só o homem ou vai o casal? Essa é uma ótima pergunta. Quando vai, assim, a consulta em urologia, ela tem, a gente tem esse roteiro, né? Essa investigação, essa anamnese, essa entrevista médica detalhada, em que a gente também vai identificar todos esses fatores de risco da infância, né? Do momento, cirurgias prévias, tratamentos prévios, vai fazer o exame físico, vai ver exames que já foram solicitados, depois a gente pode comentar sobre exames também. Sim. E é uma consulta muito... é bem objetiva. E é legal quando a esposa vai também. Primeiro porque... normalmente ela sabe muito da história do parceiro. Então, assim, os homens têm esse problema de, às vezes, não lembrar de coisas que fizeram, de medicamentos que tomam. Então, é legal ter aquela presença da parceira que está com ele, né? Vive com ele 24 horas, né? Tá sempre presente pra gente complementar informações. Mas também porque, como a gente tem esse acompanhamento conjunto,
É interessante que os dois se envolvam no tratamento, mesmo que seja um tratamento, às vezes, né, tem um fator masculino isolado, vai ser um tratamento só do fator masculino, que ela também saiba das etapas, dos exames, dos processos, do que vai acontecer, como que são, quando a gente indica uma cirurgia, né, como que é o pré-operatório, como que é o pós-operatório no dia da cirurgia, depois. É muito interessante que ela saiba isso. E é também muito interessante que o parceiro saiba dos tratamentos dela. É muito legal quando às vezes eu tô com um parceiro sozinho e às vezes eu vou perguntar como é que estão os planos de tratamento e ele sabe o roteiro, ele sabe o cronograma que vocês dão, né? Sim. A dia tal vai fazer tal exame, vai fazer um ultrassom tantos dias e depois vai iniciar a medicação e depois a aspiração vai ser tal dia. Faz toda a diferença quando o casal se associa em torno de um objetivo, sim, sabe? Sim. Eu já vi, não sei se foi uma charge ou se foi um comentário em congresso, ou foi de alguém que, nessas vidas de Instagram aí, ele fez uma chargezinha da mulher toda arrumada para um tratamento de reprodução assistida, ou então para engravidar, né? Aí ela perde peso, aí ela muda a dieta, e ela começa a suplementação quando ela é indicada, ela vai ao ginecologista todo mês, sabe direitinho de todo o tratamento, arrumadíssima. E o parceiro vai no dia fazer uma coleta de sêmen, enfim, entendeu? Não parou de fumar, não fez nenhuma modificação de estilo de vida. E, João, isso daí, ó, eu vou falar pra vocês aí uma curiosidade. Tem vários casais que eu só conheço o parceiro, às vezes no dia da coleta seminal, que é o dia da coleta de óvulos, e aí eu conheço porque ele vai com a esposa. E às vezes ele não vai nesse dia porque deixou o sêmen congelado. Sim. E às vezes eu conheço ele só no dia da transferência de embrião pro útero. Ou às vezes ele não vai nesse dia, eu não conheço o marido. Não pode ser assim, gente. É um processo que é do casal. Eu acho que faz parte. Às vezes, eles não coincidem os horários, até por questões de trabalho e tal. E eu já atendi várias vezes a mulher e ela fala, posso ligar pro meu marido? A gente põe aqui no Viva Voz ou no vídeo e ele participa. Então, assim, é possível participar. Eu acho que faz sentido pro casal. E, João, vou aproveitar para tirar uma dúvida e para o pessoal do podcast que está ouvindo. Você falou questões que aconteceram na infância. O que pode acontecer na infância e na adolescência de um homem que pode aumentar o risco dele desenvolver infertilidade? Ótimo. Isso aí também é um tema muito importante e que às vezes requer um dever de casa, um para casa, como a gente fala lá em Minas. Você precisa saber do seu histórico de criança também, quando você vai numa consulta de urologia voltada para essa questão, né? Porque a urologia é super, super ampla. A infertilidade é apenas uma parte da urologia. Tem uma condição que é importantíssima, que é a criptorquidia, né? Que são os testículos não descidos. Né? O testículo fora da bolsa. O testículo fora da bolsa, né? É aquele que ou ele precisou de operar e colocar o testículo na bolsa testicular, e o ideal é que isso seja feito o mais rápido possível, antes dos 18 meses de vida. Ou então ele teve que retirar um testículo por alguma questão, isso pode ter acontecido na infância ou na adolescência, ou ele ainda não corrigiu essa condição, né? E isso normalmente os pais é que sabem, a mãe é que sabe no caso, né, de se ele precisou. E quão comum ou qual a prevalência de o bebê nascer com o testículo fora da bolsa? Nos bebês que nasceram a termo, né, que não são prematuros, é menos comum, mas nos prematuros quase 40% deles têm ao nascimento. Nem todos vão ficar com os testículos fora do lugar. Porque vai descendo. Porque vai descendo com o tempo. Mas se não descer, a gente precisa fazer essa correção. E a gente dá até quantos meses de vida do bebê para o testículo descer? Até, no máximo, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não desceu com 1 ano e meio, tem que operar. Desculpa, a cirurgia. cirurgia. No primeiro ano de vida, ele tem que descer, os dois. Tem que descer, senão tem que operar. Aí a gente opera quando é criança. Porque se ele ficar com o testículo fora da bolsa, ou se ele operar depois de 1 ano e meio de vida, quais são as repercussões? Aí, dependendo do tempo que ele ficou fora da bolsa, a gente tem um risco maior de perder as células que dão origem aos espermatozoides. Então, elas precisam o testículo, Pri, isso é interessante também até do ponto de vista da varicocele, né? O testículo, ele fica fora do corpo, na bolsa testicular, justamente porque ele precisa de 1,5 graus a menos do que a temperatura do corpo. Ele precisa de ter essa temperatura menor, né? Então, é o local que ele trabalha melhor. Então, se a gente tem um testículo fora, ele vai trabalhar menos. E uma das principais consequências, e a primeira que acontece, é a gente diminuir o número de células
que dão origem, a gente chama de células germinativas, que dão origem aos espermatozoides no futuro, claro, depois que o paciente entra em puberdade, né? Mas, por exemplo, essa é uma condição que, se a gente não tiver corrigida, a gente tem uma grande chance de fertilidade no futuro. Principalmente se for os dois lados. Quando é um lado só, a gente tem uma taxa menor de pacientes que têm infertilidade, mas quando os dois lados é uma chance considerável, né? Uma outra questão também que acontece na infância, na adolescência, e atualmente menos, isso é bem interessante, a gente até conversou sobre isso, é a cachumba. Os meninos morrem de medo de cachumba. Falou de cachumba, fica todo mundo pensando que vai ter infertilidade. Então, a cachumba ela era muito mais comum antes da vacinação, né? Então, é notório nos pacientes que têm mais de 45, 50 anos, que às vezes a gente recebe, não é incomum, né? Depois a gente pode até comentar sobre consequências da paternidade tardia, né? A gente fala pouco sobre isso, né? E tem uma repercussão. Que depois que a gente começou a vacinar, né, que o Brasil começou a vacinar de forma mais sistemática com o PNI, o Programa Nacional de Imunização, a gente tem muito menos cachumba, ou então tem formas muito mais leves, né? Então, assim, a cachumba, né, para os ouvintes, é a parotidite, a inflamação das parótidas, né, a papeira. E é um vírus que tem muita afinidade pelo testículo. Então, a cachumba descer, na verdade, é o quê? É o vírus da cachumba que foi para o testículo e causa uma inflamação do testículo. Essa inflamação, ela igual uma cicatriz, vai substituir áreas do testículo que produziriam espermatozoides por cicatriz mesmo, né? Acontece uma inflamação. E quando isso acontece antes da puberdade, a gente pode ter um impacto importante. Importante mesmo. Mais e uma vez, depois da puberdade o impacto é menor? O impacto é menor. E quando a gente tem uma inflamação só da parótida, que acontece nos casos leves, os pacientes que foram vacinados, ou a gente tem menos repercussão em infertilidade, mas também é um ponto. Então, também é uma questão de infância, né? E independente, por exemplo, quando eu era adolescente ou adulto, eu tive cachumba, mas não desceu, porque eu não tive inflamação do testículo, mas tem a chance de eu ter tido alteração da minha fertilidade? É recomendado eu fazer um espermograma? Sim, é recomendado. Pode não ter acontecido aquele impacto clássico da cachumba que realmente teve a orquite, né, a inflamação do testículo, mas pode acontecer. Eu já tive alguns pacientes que na investigação toda a única questão que ele teve foi uma cachumba leve, e aí ele tem uma infertilidade. Não tem como a gente falar que não teve esse impacto, né? Pode ter tido mesmo. Outra questão, Pri, que acontece muito na infância, e aí isso não só na infância, mas na adolescência, também na idade adulta, e é um ponto também que é extremamente importante, são os tratamentos oncológicos. Né? Sim. O câncer e os tratamentos oncológicos. Né? Quando a gente... Sim. E, João, é importante a gente falar isso, eu não sei como é na urologia, tá? Mas a gente ainda tem uma certa... Não é tão comum quando uma paciente, mulher, recebe um diagnóstico de câncer que ela congele os óvulos ou tecido ovariano antes da químio. Sim. Isso não é tão propagado assim. A gente vê muita gente que fez químio e fala, mas ninguém conversou comigo na época. Isso é comum nos homens? É mais comum que nas mulheres. Porque a gente tem... uma cultura do congelamento de óvulos. Na verdade, a oncofertilidade, esse termo, ele é um termo recente, né? Na verdade, a gente começou a falar em oncofertilidade tem pouco tempo, se não me engano, menos de 10 anos. Então, os homens que fizeram químio e rádio há 10 anos atrás, pode ser que não tenham congelado o sêmen. Não tem, acho que foi 2006, se eu não estou enganado. Vai ficar de para casa para mim, essa informação precisa. Mas, assim, é relativamente recente. Foi depois dos anos 2000, com certeza, em que a gente começou a falar de oncofertilidade. Foi quando a Sociedade Americana de Reprodução... a SRM, de reprodução assistida, ela se associou com a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né, a ASCO e a SRM, se associaram, cunharam esse tema de oncofertilidade, e a partir daí é que eles começaram a recomendar procedimentos de preservação da fertilidade. E especificamente da urologia, a gente tem mais tabu ainda, né? Assim, se na ginecologia, que já é uma prática que está mais propagada, a preservação da fertilidade masculina é menos comentada ainda. E é relativamente mais simples do que a feminina. Você não precisaria nem adiar, né, a químio e a rádio. Você vai lá se possível, adia, mas a dinâmica é a seguinte.
nas crianças, aí a gente estava falando de crianças e acabou falando de câncer, mas tem tudo a ver, né? Os tratamentos oncológicos em crianças e adolescentes, a gente tem o maior impacto. Por quê? Eles estão ainda antes da puberdade ou em puberdade, então eles não têm ainda o eixo maduro, ainda não tem produção de espermatozoides, né? Aquelas células, elas estão ali ainda esperando a puberdade acontecer. Você faz um tratamento que é tóxico para as gônadas, e aí você tem uma perda de fertilidade antes mesmo dela acontecer, né? E não teria como congelar tecido testicular? Então, nesse ponto não. O mais simples é o quê? Isso para todos os homens, né? O mais simples é a gente congelar o sêmen, fazer uma criopreservação seminal, né? Que é uma coleta de sêmen, igual um espermograma, e aí o laboratório vai processar aquela amostra para que ela seja congelada em nitrogênio, igualzinho os óvulos, né? E às vezes congela mais de uma amostra. Pode congelar várias amostras, né? E só que esse procedimento mais simples, né, de fazer uma coleta e congelar, isso só é possível para quem já tem a produção de espermatozoides, então a partir da adolescência, da puberdade. Uma puberdade que vai vir em idades variáveis, né? Você pode ter um menino de 13 anos que já tem ejaculação e espermatozoides em produção, mas você pode ter um menino de 13 anos que ainda não tem. E aí, nesse ponto, é difícil a gente fazer essa preservação para essa faixa etária. Para a criança, a preservação de fragmentos do testículo ainda é muito incipiente, é muito pesquisa ainda. A preservação de tecido ovariano está mais avançada. Está mais avançada nesse sentido, né? Então... Mas, de qualquer forma, esse é um ponto que é interessante, que você precisa dar essa oportunidade. Pode ser até que não seja um plano da pessoa. Sim, mas tem que conversar sobre isso, né? Sim, principalmente adolescente, 17 anos a fazer um tratamento oncológico. Vocês e ele não está nem pensando em ter filhos. Não sei nem se eu quero ter filhos. Mas você precisa ter essa possibilidade no futuro. Muito semelhante com o congelamento de óvulos, né? Sim. E essa mudança de mentalidade, ela parte disso aqui que a gente está fazendo, né? De propagar as informações, de conversar com colegas médicos, de conversar com colegas leigos também, de conversar com o paciente, né? Quando eu falo que é muito menos... que o homem também tem que ser avaliado, não só a mulher, nessas questões de desejo reprodutivo e tudo, também quero falar para os ginecologistas que às vezes não encaminham o fator, né, não encaminham o parceiro para avaliação e avaliam, né, fazem todos os procedimentos e o marido vai colher o espermograma no dia. A gente também não pode culpar só o paciente que foi fazer a coleta, né? Sim, eu acho que isso é uma mensagem aqui fundamental. É comum, infelizmente, a gente ver, então, que a mulher faça todos os exames e que o homem ou não faça ou deixe por último. Então, às vezes, a gente ainda pega mulheres que estão fazendo tratamentos de coito programado, que é a indução da ovulação, sem espermograma. Ou sem o exame da trompa. Então, às vezes, a gente vê isso. Infelizmente, a gente vê. E é uma cultura que a gente precisa mudar, né? Assim, isso muda com o tempo, mas a gente tem que começar a mudar. Primeiro, responsabilizar a mulher única e exclusivamente pela fertilidade, né? Isso já muito tinha que retrógrado, cair, né, João? Não é uma questão, isso é... Aliás, minha opinião é que deveria ser feito o primeiro exame espermograma. E a partir Porque daí... se ele tiver uma alteração muito grave, a mulher não precisa nem fazer o exame da trompa. Porque a alteração é tão grave... Que não vai ter uma gravidez que independente do resultado do exame da trompa, não faz diferença para o tratamento que a gente vai escolher. Então, o espermograma, num casal que tem dificuldade para engravidar, deveria ser o primeiro exame. E geralmente então, pelo menos na primeira consulta já faz tudo. E o ginecologista tem papel fundamental nisso, porque ele é o primeiro ponto de contato da paciente que está tentando engravidar. Porque às vezes ela não procura o especialista em reprodução humana, também por um tabu, por medo de chegar no especialista em reprodução humana. Tem gente que acha assim, eu não vou no especialista em reprodução humana porque ele só faz fertilização in vitro. E eu não quero fazer uma fertilização in vitro, então eu não vou nessa consulta. Esse é o primeiro tabu, né? Que a gente tem outros tratamentos, além da fertilização in vitro. A gente tem coito programado, inseminação e acompanhamento de gravidez natural. O segundo tabu é, eu tenho medo de ir no especialista em reprodução humana e receber o diagnóstico de infertilidade. Que não deve ser um tabu, né? Então, eu não vou no especialista. E o homem também, não quero fazer o espermograma porque eu não quero saber o resultado. E isso é uma cultura, isso é
puxando a sardinha pro lado do homem, né? Muita coisa mudou, mas muita coisa ainda precisa mudar nesse sentido. A resistência do homem passar no médico não é só cultural, ela também é cultural também, é de costumes, né? Mas é também de uma sociedade que fala que os homens não precisam se cuidar, só as mulheres precisam se cuidar. Ou só elas são responsabilizadas pela gravidez. Sim, ou não demora, se está demorando a ficar grávida, o problema é dela, nunca é dele, né? E a gente vê aí que 50% tem participação dos dois. Sim. E buscar um urologista não é... eu estou indo atrás de problemas. Não, você está indo atrás de saúde, né? Sim. Então, não só, igual a gente mencionou no começo, né? Que foi a varicocele, que quando diagnosticada cedo, você pode preservar a função do testículo. Uma coisa... E outra coisa que você mencionou, fazendo uma conexão aí, né? Vamos começar a fazer o espermograma no começo da avaliação do casal. Porque se tiver um espermograma muito grave, e aí um pouquinho para os ouvintes aí, né? O que é a alteração mais grave de um espermograma, né? A palavra grave também é ruim, né? Parece uma coisa carregada de negatividade, assim, né? Mas qual que é vamos colocar extrema. Qual que é a alteração mais extrema de um espermograma? É a azospermia, que é quando a gente não tem... Ausência de espermatozoides no sêmen, no ejaculado, né? E com um pouco de história da FIV, da reprodução assistida, né? Esse diagnóstico era, assim, um diagnóstico terminal. Né? Se você não tem espermatozoides no ejaculado, a gente não consegue fazer nem a fertilização nenhum tipo de tratamento utilizando seus gametas, seu material genético. Precisaria de um sêmen de doador. Um sêmen de doador ou adoção. Então, assim, os casais com homens azospérmicos, eles paravam ali e dali eles só tinham duas opções. Ou a gente vai usar um sêmen de doador, ou a gente vai adotar ou a gente vai desistir. Né? E há muitos anos, há mais de 30 anos, isso já não é mais um diagnóstico terminal. E não é incomum que eu receba no consultório pacientes que receberam esse diagnóstico terminal de colegas urologistas. Você falou, não tem como engravidar com seu sêmen. Não tem como engravidar com seu sêmen. Não tem espermatozoides, não tem como. Ou aí mesmo, ele vai na tua consulta pegar uma segunda opinião. Segunda opinião, aí eu falo, calma, peraí, né? Então, especificamente sobre esse público, né, que é a alteração mais extrema. A gente não termos espermatozoides no sêmen não quer dizer que a gente não tenha produção de espermatozoides. Essa produção ela pode ser uma produção tão pequena que eles não aparecem no sêmen. Tá. Né? O caminho da produção de espermatozoide dentro do testículo até ele ser ejaculado são quilômetros, eu gosto de brincar assim, mas assim, ele tem um percurso ali dentro que é grande. E se você tem pouca produção de espermatozoides, aí você tem poucos corredores, vamos colocar assim. Entendi. Então, a minoria chega ali a ser ejaculado, mas não quer dizer que você não produza. Então, pode ser que você produza e que estejam dentro do testículo. Tá. E outra, não é incomum eu receber pacientes sem espermatozoides no ejaculado e a causa é absolutamente tratável. Então, assim, a gente já sabe por que você não está com espermatozoides no ejaculado. É uma condição reversível. Encerrando, então, essa primeira parte, a gente rendeu bastante aqui no assunto, então a gente vai ter uma parte 2 em breve. Queria agradecer a Priscila pela presença, foi ótimo. Espero que seja o primeiro de muitos. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, João. Foi ótimo. Acho que a gente conversou bastante, realmente rendeu. E a gente ainda tem várias outras pautas, né? Vasectomia, reversão de vasectomia. Nossa, muita coisa. Os tratamentos, né? Os bastidores dos tratamentos para engravidar. Ótimo. Então, eu agradeço o convite. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Até a próxima.